Cassiano, vem cá agora. Como eu falei, meu amigão, Igreja Batista Ebenezer, lá de Espera Feliz, pode apresentar a tua família, fica à vontade, a igreja é sua. Graça e paz, queridos, amém? É uma alegria estar aqui pela primeira vez, conhecendo os irmãos. Pastor Wallace já é conhecido nosso de muitos anos, e nós tínhamos um desejo muito grande de conhecer essa região, e quando estávamos vindo, Deus colocou no nosso coração que nós não poderíamos deixar de passar aqui, estar com os irmãos, rever os irmãos, e eu creio que Deus tem algo para nós nessa noite, para falar no nosso coração nessa noite também, tem algo para a sua vida, porque Deus, Ele é maravilhoso, e eu falo uma coisa, que Deus nunca deixa a gente voltar para casa com as mãos vazias. Deus sempre tem algo para falar no nosso coração, amém? Eu quero apresentar a minha família, como o pastor Wallace falou. Gostaria que a minha esposa se colocasse de pé, está lá atrás. A Ida, eu falo que o meu casamento não tem volta, meu casamento só tem a Ida, o nome dela é Aida. A minha filha Cloé e meu filho Caio. Fica em pé aí, Caio. Louva a Deus pela vida deles, né? Deus abençoe. Glória a Deus. Eu estou feliz com a oportunidade de poder estar aqui conhecendo os irmãos e podendo também trazer uma palavra do coração de Deus para a igreja, amém? Eu trouxe algumas anotações para mim, se fosse me dado uma oportunidade, e a minha esposa me perguntou no carro: você trouxe alguma coisa anotada ou não trouxe? Falou: trouxe. Mas na viagem o Espírito Santo trouxe uma palavra novinha no meu coração. E quando os irmãos cantaram esse cântico aqui, eu falei: o Espírito Santo é lindo, porque ele mandou falar sobre renovação. 5 fontes de renovação para a nossa vida, amém? Deus quer trazer um renovo sobre a sua vida nessa noite. Deus quer falar ao seu coração nessa noite. Você é amado de Deus, é querido de Deus, é precioso. Abra sua Bíblia comigo em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. E abra também comigo o Salmo 103. Salmo 103. Glória a Deus. Aleluia. Oh Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Você já encontrou aí, querido? Podemos ler? Podemos ler? Amém? Vamos ler o texto de Coríntios primeiro. Segundo Coríntios 4:16 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Amém? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Amém? Podemos ficar de pé mais um momentinho, só para nós orarmos mais um pouco. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração e que você pedisse ao Espírito Santo para falar com você nessa noite, para usar a minha vida, porque eu sou muito limitado, mas peça ao Espírito Santo para falar com você nessa noite. Ele está neste lugar, Ele está aqui, Ele é a pessoa mais importante aqui nessa noite, não há ninguém como Ele. Senhor, diante de Ti nós queremos nos prostrar, Senhor, nessa noite, queremos
entregar a Ti toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Queremos Te louvar por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesta igreja, nessa cidade, por toda a obra que o Senhor tem realizado. Queremos Te louvar pela vida do pastor Wallace, pela sua família, pelo ministério frutífero que o Senhor tem dado aos Teus filhos. Que o Senhor continue derramando, Deus, desta unção de crescimento, de graça, de amor, de compaixão pelas almas, pelos perdidos. Nessa noite, nessa hora que vamos ministrar a Tua palavra, Senhor, nós sabemos que ela é poderosa, ela é viva e eficaz, é ela que muda a nossa história, é ela que muda a nossa vida. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. O Senhor conhece as nossas necessidades, as nossas lutas, as nossas batalhas, mas nessa noite nós cremos que o Senhor tem um tempo de renovo para nós. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha soprar o Teu vento aqui sobre os 4 cantos desse templo, que o Senhor venha trazer renovação, que o Senhor venha trazer restauração, cura, libertação, salvação de vidas nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar assim, ó Deus, que o nosso coração, a nossa mente estão abertos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, Pai. Fale conosco, Senhor, que seja um tempo de edificação para a Tua igreja, em nome de Jesus. Você pode se sentar, querido. Renovação. Deus quer trazer renovação nas nossas vidas. Eu fico maravilhado com o Evangelho de Jesus Cristo, porque eu tenho 22 anos de convertido, mas sempre Deus está trazendo algo novo à nossa vida. Sempre Deus traz algo novo. O Evangelho a cada dia ele tem uma promessa, uma proposta de renovação para as nossas vidas. E o que é mais maravilhoso do Evangelho é isso, de entender que o crente, por mais tempo que ele passe diante de Deus, ele pode experimentar ainda um vinho novo, porque Deus sempre tem um vinho novo. Deus tem uma fonte que não para de jorrar. Deus tem algo novo a fazer na nossa vida a cada dia. E o fato é que nós nos desgastamos com muitas situações do nosso dia a dia, passamos lutas, batalhas. O nosso físico é fácil de se renovar. Você pode ter um dia muito agitado, cansativo, mas se você dormir uma noite boa de sono, você acorda no outro dia com as suas forças físicas renovadas. Mas o nosso espírito não é tão simples assim, a nossa alma. Às vezes nós nos abatemos, nós nos desgastamos com situações, com circunstâncias na nossa vida, que nós precisamos de que Deus faça algo especial em nós, para que haja uma restauração, para que haja um renovo, para que o novo de Deus volte a fluir na nossa vida. Às vezes você olha à sua volta, parece que está tudo ruim, sem sabor, sem prazer, sem alegria. É porque muitas das vezes falta um renovo na nossa vida. Quando eu ouvi os irmãos cantarem esse cântico, eu quero ser um vaso novo, eu falei glória a Deus, porque Deus quer fazer vasos novos aqui nessa noite. Renovar é fazer novo de novo. É fazer novo aquilo que já foi novo e ficou velho, desgastou. Deus quer renovar, Deus quer trazer um renovo na nossa vida. Deus quer trazer um renovo na sua casa. Deus quer trazer um renovo na sua família. Deus quer trazer um renovo no seu casamento. Deus quer mover as águas nesses dias, queridos. Eu tenho entendido, eu tenho visto na Espera Feliz o que Deus tem feito em situações, às vezes você olha assim, humanamente falando, não tem nenhuma esperança. Mas quando você começa a orar, começa a interceder, Deus começa a liberar uma unção de vida, uma unção poderosa, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo ânimo novamente, aquele coração abatido, aquele coração que não tem mais esperança. O texto que nós lemos de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que ainda que o nosso homem exterior, ainda que o nosso físico venha se desgastar, se corromper, o nosso homem interior, ele se renova, de dia em dia. E o salmista no Salmo 103, ele coloca algumas coisas, que eu gostaria de estar falando com os irmãos nessa noite, que são essenciais para uma pessoa que quer ser renovada. A primeira coisa, a primeira fonte de renovação na nossa vida, que eu creio,
é o louvor e a adoração. Quando você começa a adorar, quando você entende que a sua vida foi criada para o louvor e para a adoração, não existe outro propósito de nós estarmos aqui a não ser de adorarmos, de engrandecermos, em dar ao Senhor a glória que a Ele é devida. Quando nós nos dispomos a adorar, porque às vezes as circunstâncias tentam calar nossa boca, as circunstâncias tentam dizer para nós que nós não temos motivo nenhum para adorarmos a Deus. Quando nós olhamos à nossa volta, parece que tudo está tão difícil, os caminhos estão tão fechados, e nós somos provados se nós vamos adorar a Deus em meio a circunstâncias difíceis, ou só vamos adorar quando está tudo bem na nossa vida. Quando aquela mulher estava conversando com Jesus ali no poço de Samaria, em João 4, ela perguntou a Jesus sobre a adoração, onde era o lugar certo de adorar, e Jesus responde para ela: eu te digo que dias virão que não só nesse monte, nem em Jerusalém adorarão o Pai, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O texto fala de uma adoração que não está limitada no espaço físico, uma adoração que não existe um local específico para que ela aconteça, mas uma adoração que flui de um coração às vezes abatido, de um coração atribulado, de uma circunstância difícil. Quando a gente olha para a palavra, a gente encontra exemplo de homens que aprenderam a adorar a Deus, mesmo em tempos difíceis. Eu gosto sempre de citar o exemplo de Miriam. Quando Miriam atravessou o mar, ela pegou o seu tamborim e começou a dançar e celebrar o Senhor. E eu penso nisso. Adorar a Deus depois que você atravessa o mar é muito fácil. Mas eu quero ver você adorar a Deus quando o mar está na sua frente e você sabe que você tem que passar por ele. É aquela situação que te desafia. É aquela situação que é como se ela estivesse te sufocando. E em meio a essa situação, você entender que você pode abrir a sua boca e você pode adorar a Deus, porque o seu Deus é um Deus poderoso, o seu Deus é um Deus grande, o seu Deus é um Deus que não está limitado, não está preso, é um Deus que tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra, e agindo Ele, quem impedirá, diz a sua palavra, irmãos. O Senhor manda te falar nessa noite: abra sua boca para adorar o Senhor. Se você está passando uma situação difícil, abra sua boca para adorar. Abra sua boca e exalte, diga: Senhor, o Senhor sabe o que eu tenho enfrentado, mas uma coisa eu sei, que o Senhor Deus está no trono. O Senhor reina, Pai. Todas as coisas estão sujeitas ao teu domínio, ao teu poder. Quem diz que você não pode adorar a Deus, meu querido? Quem diz que você não é digno de adorar a Deus? Quem diz que você não é digno de entrar na presença de Deus? Porque eu entendo, pastor, que tem uma coisa que nos aproxima de Deus, é a adoração, é o louvor. É o momento que nós entramos no Santo dos Santos, é o momento que nós estamos diante daquele que é santo, que é poderoso. Através da adoração nós nos aproximamos de Deus, e só há renovação na nossa vida quando nós estamos na presença daquele que tem o poder de renovar as nossas forças. Não abra mão da adoração na sua vida, meu querido. Se tem uma coisa que o diabo quer tirar de você, é a sua adoração. O diabo quer calar nossa boca, o diabo quer nos intimidar, mas o Senhor te chamou para adorar. Quando você adorar, as coisas vão começar a mudar na sua vida. Se você tem um som na sua casa, meu querido, coloque um louvor para tocar na sua casa o dia inteiro, deixe tocando. Deixa aquele som inundar aquele ambiente. Se você tem um carro, deixa um som ligado, uma adoração ligada. Deixa aquele som inundar o ambiente do seu carro, porque a adoração muda a atmosfera da nossa vida. A adoração transforma o nosso entendimento, nos aproxima do Senhor. Eu entendo uma coisa, queridos, que Deus, Ele não busca simplesmente a adoração, mas a Bíblia diz que Deus busca adoradores.
Ah, mas eu não sei cantar, eu não sei tocar. Deus não está buscando adoração. Deus está buscando adoradores. Os olhos de Deus estão à procura de adoradores. Adoradores que às vezes não têm assim uma aparência. A sua adoração não aparece. Mas é quando ele está lá no seu quarto, em oculto, ele entroniza Deus lá, e ele engrandece o nome de Deus, ele se prostra diante de Deus, ele se humilha diante de Deus, ele coloca a sua boca no pó, e ele adora o Senhor, mesmo sem ser visto por ninguém, mesmo sem ser reconhecido por ninguém. Os olhos de homem, alguns estão sobre ele, mas os olhos de Deus estão contemplando a sua adoração. Deus se agrada daquele que adora. O salmista disse aqui: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome, e não te esqueça de nenhum dos benefícios que o Senhor tem nos feito. Quantas bênçãos Deus tem nos dado, quantas coisas Deus tem feito nas nossas vidas. Nós devemos adorá-lo, nós precisamos adorá-lo, nós precisamos dar a Ele a glória que é devida. Adoração, se você adora, você experimenta renovo na sua vida. Se você murmura, você atrasa a obra de Deus na sua vida. Mas se você adora, você adianta o relógio, você encurta a fila. Você está entendendo a palavra de Deus nessa noite para a sua vida, meu querido? Quando você adora, tudo muda na sua vida. Como eu disse, é fácil adorar depois de atravessar o mar, mas antes do mar, nós somos chamados para adorar antes do mar. Adorar a todo tempo. O salmista no Salmo 34 diz: louvarei o Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no meu coração. Um louvor contínuo, uma adoração contínua, que é fruto de um coração que é grato a Deus por tudo aquilo que Deus é e por tudo aquilo que Deus tem feito. Uma segunda fonte de renovação na nossa vida. Eu percebo que tem muitas pessoas que ficam estagnadas na caminhada cristã, que não crescem espiritualmente. Às vezes o tempo vai passando e você percebe que aquela pessoa está paralisada do mesmo jeito quando ela converteu. E se tem uma coisa que é dura para um pastor, é acompanhar uma ovelha 5, 10 anos e perceber que ela não saiu do lugar que ela começou. É triste isso, porque o desejo do coração de todo pastor é que todos fluam na presença de Deus, todos cresçam, todos ministrem no altar, todos evangelizem, todos saibam orar, clamar, interceder, que todos frutifiquem na igreja. Mas se é uma coisa que atrasa a obra na nossa vida, impede de Deus nos renovar, de Deus nos fazer de novo, é a falta de perdão, queridos. Quantas pessoas apagadas na igreja hoje, porque não conseguem perdoar, não perdoam. E quando você não perdoa, meu querido, você fica preso. Quando você não perdoa, não tem como Deus trazer um renovo na sua vida. O salmista disse aqui que o Senhor perdoa as nossas iniquidades. Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Tem duas coisas aqui que nós podemos destacar. A primeira coisa é você tomar posse do perdão de Deus na sua vida. É você entender que Deus te perdoou. Não importa o seu passado, não importa quem você tenha sido, não importa o que você tem feito ou tinha feito. No dia que você abriu o seu coração, recebeu Jesus na sua vida, Ele te purificou, Ele te perdoou de todo pecado, de toda iniquidade. E Ele não somente perdoou, mas a Bíblia diz em Miqueias 7,19 que Ele lançou no mar de esquecimento os nossos pecados. E dos nossos pecados Ele não se lembra mais. E eu quero te falar, meu querido, o Senhor te perdoa. Talvez o seu pai não te perdoou. Talvez a sua esposa não te perdoou. Talvez o seu esposo não te perdoou, o seu patrão não te perdoou, mas o Senhor te perdoa. Se é uma coisa que nós podemos afirmar biblicamente com toda a convicção do nosso coração, é que Deus é um Deus que perdoa pecados. Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas.
E quando você toma posse do perdão na sua vida, você experimenta o renovo de Deus. As coisas velhas são removidas, as coisas velhas são deixadas para trás e tudo se faz novo na nossa vida, como diz o texto de 2 Coríntios 5,17. Ele nos faz novas criaturas porque Ele nos perdoa. É como se Ele passasse uma borracha em cima do nosso passado e apagasse todo o nosso passado e nós ficássemos sem nenhum escrito de dívida mais diante de Deus, sem ter que pagar nada por aquilo que nós fizemos, porque o sangue de Jesus foi suficiente na cruz para nos lavar de todo pecado, de toda iniquidade. Se você quer ser renovado, meu querido, você tem que entender que Deus perdoa pecados, mas não somente perdoa, Ele exige de nós também o perdão. Assim como Ele nos perdoou, nós precisamos perdoar. Na mesma medida que fomos perdoados, nós devemos perdoar. Se você não perdoa, você também não será renovado. Quantas pessoas ficam anos na igreja, guardando raiz de amargura no coração? E o Senhor falou muito no meu coração, naquele texto de Hebreus 15, se eu não estou enganado. Hebreus 12, 15. Onde fala da raiz de amargura. A raiz é algo que você não vê, você chega, você vê a árvore, mas você não vê a raiz, você vê a raiz de uma árvore. Você não consegue ver a raiz está oculta. Às vezes você chega diante do irmão, e você olha para o irmão, conversa com o irmão, e você aparentemente, ele está tudo bem, mas dentro dele tem algo que impede dele crescer na presença de Deus. É a raiz de amargura. É algo que está lá que às vezes nem nós mesmos percebemos, se Deus não abrir os nossos olhos, se o Espírito Santo não nos fizer entender que nós precisamos rever algumas coisas, rever o nosso próprio coração, como o salmista diz no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, prova-me e conhece os meus pensamentos. O salmista disse, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. E eu pude entender esse texto, porque tem coisas que nem a gente consegue ver na nossa própria vida. Até para isso nós somos limitados, até para enxergar nossos próprios pecados nós somos limitados. Se o Senhor não nos der entendimento, irmãos, se o Senhor não nos revelar aquelas situações que não foram resolvidas, aquelas pendências que ficaram para trás, ou que nós falamos assim, deixa mais para frente, eu resolvo isso, e aquela situação ficou ali, e aquilo ali é uma amarra na sua vida, aquilo ali é uma brecha para Satanás travar a sua vida, travar o seu crescimento, travar a obra do Espírito na sua vida. Deus está com a taça cheia de azeite para derramar sobre a sua vida, mas às vezes essa taça não é derramada, porque existe uma raiz de amargura, existe algo lá que precisa ser tratado, existe algo que precisa ser sarado. Irmãos, nós viemos para a igreja cheio de caraca, cheio de problema na nossa alma, nós viemos para a igreja todos complicados, com a nossa vida toda embaraçada, e nós precisamos de sondar nosso coração, irmãos. Nós precisamos de desembaraçar de tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos atrapalha de estarmos na presença de Deus, de estarmos fluindo na presença de Deus. Você quer ver coisa triste, pastor? O irmão está passando na calçada, e quando ele vê o outro irmão vindo na mesma calçada, ele tem que mudar de calçada, para não olhar no olho do irmão. Isso não acontece aqui não, acontece, irmãos? Não consegue encarar nos olhos, nem do próprio irmão da igreja, porque não perdoou, não resolveu as pendências. A Bíblia diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, conversa com ele, se ele não te ouvir, leva 2 testemunhas, insiste com ele, se ele não te ouvir, leva diante da igreja,
mas resolve a situação. Que não pode é deixarmos situações do nosso relacionamento serem resolvidos, porque isso vai prender a nossa vida, irmãos. Essas coisas é que nos prendem. Não é uma parede que nos faz tropeçar, mas é um tijolo que nos faz tropeçar. É uma pequena pedra. São as pequenas situações na nossa vida, que às vezes nem nós damos importância para ela, mas são essas coisas que destroem a nossa caminhada com Deus. O salmista diz: é o Senhor quem perdoa as nossas iniquidades. Uma terceira coisa, uma terceira fonte de renovação na nossa vida, é a confissão de pecados. Se você se arrepende, se você pediu perdão, você tem que aprender a confessar os seus pecados. Aí Deus trouxe no meu coração o exemplo de Davi, quando ele escreve o Salmo 32, depois que ele foi confrontado pelo profeta Natã. Ele escreve o Salmo 32, ele diz: enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram, e o meu bramido era dia e noite diante do Senhor, e a minha alegria se transformou numa sequidão de estio. Ou seja, Davi perdeu a alegria. Davi estava morto por dentro. Davi estava envelhecido por dentro, porque ele estava triste, abatido por causa do seu pecado não confessado. Pecado tem que ser confessado, irmãos. Amém? Pecado tem que ser confessado. A Bíblia diz em Provérbios 28:13: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Mas quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quem encobre jamais, não adianta. Ele pode esforçar, ele pode tentar de todas as formas, ele não vai alcançar. Davi se envelheceu espiritualmente. Davi perdeu a alegria. Quantos crentes hoje vêm para a igreja porque é domingo, porque acostumou a vir para a igreja domingo, virou um hábito, virou algo mecânico, mas você olha no semblante dele, você não vê alegria, como o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Crentes que estão na igreja, mas não têm alegria de servir a Deus, não tem alegria de ir num culto de oração, não tem alegria de pregar a palavra, não tem alegria, perderam a alegria, perderam o brilho do primeiro amor, perderam a paixão. Fiquei tão feliz com esses irmãos aqui do Ministério de Evangelismo. Que coisa linda, irmãos, que coisa linda. É isso que Deus quer, é isso que Deus quer. Mas quantos crentes hoje tristes, abatidos, apagados, pessoas que já foram frutíferas na igreja, pessoas que já ganharam almas para Jesus, pessoas que já assumiram ministérios na igreja, mas hoje estão atados, estão parados, abatidos no meio da caminhada. Enquanto Davi não entendeu que ele tinha que confessar seu pecado, ele também não pôde ser restaurado, porque é um princípio bíblico da confissão. O pecado tem que ser confessado, o pecado tem que ser revelado, para que o Senhor nos perdoe, nos limpe e remova também toda acusação, toda condenação, todo sentimento de culpa que o pecado deixa e toda tristeza que o pecado deixa, porque o pecado traz tristeza ao coração, abate a vida do servo de Deus. Mas o Senhor nos ensinou que existe essa fonte de confissão. Se eu confessar e deixar, eu vou alcançar misericórdia, eu vou alcançar o renovo de Deus na minha vida. Você crê que Deus tem um renovo para a sua vida nessa noite? Você crê que o Espírito Santo está falando com você nessa noite? Você crê que esta noite é uma noite de renovação para a sua vida? Quantos crentes já foram cheios do Espírito Santo, oravam em línguas, profetizavam, e hoje estão apagados? Você, para arrancar um glória a Deus dele, você tem que sacudir ele, balançar ele. Davi estava assim, como um açude seco, como uma lama seca. Ele diz que a alegria dele
estava como uma sequidão de estio, como um açude que tinha água, mas a água foi embora, e ficou só aquele barro seco no fundo. Não sei se vocês já viram isso, fica aquela lama seca, e o sol bate naquela lama, e aquela lama se solta, fica aqueles calhais de barro seco no fundo. E Davi falou: eu estava assim como um barro seco, no fundo de um açude que já teve muita água, mas hoje não tem mais água. Meu irmão, você que já teve água fluindo na sua vida, mas essa água parece que foi embora, essa água secou. O Senhor me trouxe aqui para falar que esta fonte vai voltar a jorrar na sua vida vai ser cheia do Espírito Santo, sua vida vai ser cheia das águas do Senhor. O Senhor vai inundar o seu coração, o Senhor vai encher a tua vasilha nessa noite, meu querido. Aleluias. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Ele quer encher a sua vida, o seu coração. No Salmo 51 ele diz no versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse era o clamor de Davi. No versículo 12 ele diz: restitui em mim a alegria da tua salvação, Senhor. Pior coisa é um crente que perdeu a alegria da salvação. Pior coisa é quando as coisas se tornam mecânicas na nossa vida, quando começa a faltar unção, e a gente tem que se mover sem unção, tem que se mover na força do braço, tem que empurrar o peso com o braço. Irmãos, eu entendi na minha vida que o ministério não é um peso, o ministério é um privilégio que Deus tem nos dado. Quando você está debaixo da unção, o ministério é um privilégio para nós, não é um peso. Mas quando nós estamos sem unção, o ministério é um peso. Tudo é tão difícil de fazer. Quando você está debaixo da unção, aquilo que é difícil fica fácil. Aquilo que é impossível se torna possível. Davi diz: Senhor, renova o meu espírito, Senhor. Renova-me. Eu pergunto para você, você pelo menos tem orado para Deus te renovar, meu irmão? Você pelo menos tem pedido: Senhor, renova as minhas forças, porque se eu continuar do jeito que eu estou, daqui a pouco eu estou lá no mundo. Renova a minha vida, porque eu não aguento mais viver do jeito que eu estou, com cara de crente, mas com coração de ímpio. Renova-me, Senhor, renova-me, me faz de novo, faz um vaso novo na minha vida, renova meu casamento, renova minha família, renova minha casa, renova os meus sonhos. Quantas pessoas que já tiveram tantos sonhos, mas os sonhos morreram, estiveram apagados. Nessa noite Deus quer trazer de volta os seus sonhos, meu querido. Deus quer te mostrar que Ele é Deus, que para Ele não há impossíveis. Ele continua sendo Deus, Ele não mudou, o seu coração é que mudou diante dEle. Mas se você se voltar para Ele nessa noite, Ele vai fazer algo lindo aqui, em muitos corações nessa noite. Eu sinto o Espírito Santo aqui, eu sinto o bálsamo do Senhor aqui nessa noite, uma unção fresca aqui neste lugar, uma unção de renovo, de restauração. Seu coração está sendo tocado pelo Senhor nessa noite, querido, enquanto essa palavra é ministrada. O Espírito Santo está me confirmando no seu coração aquilo que Ele quer fazer. Confissão. Se você se dispor a confessar a sua situação para o Senhor, Ele vai te abençoar, meu querido. Ele vai te abençoar. A palavra do Senhor diz: quando fores orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora teu Pai que está em secreto, e Ele te recompensará. Quando você abre o seu coração, meu querido, e você chora diante de Deus, você se humilha diante de Deus, e você confessa o seu estado para Deus,
Não tem como, irmãos, Deus não te abençoar. Não tem como Deus não fazer nada por você. A Bíblia diz que um coração quebrantado, Deus não resiste, Deus não aguenta. Deus não aguenta a oração de um coração quebrantado, de um coração contrito a Ele. Ele traz da sua cura, do seu renovo, porque Ele é um Deus de misericórdia, irmãos. Ele é um Deus que conhece o nosso estado, a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos limitados, nós somos pó. Ele nos conhece. Ele quer fazer de nós um vaso novo, porque não se deita vinho novo em odres velhos, nem pano novo em vestido velho. Deus quer fazer odres novos. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus é lindo demais, Deus é lindo demais. Uma quarta fonte de renovação, que eu quero falar rapidamente com você: arrependimento. Quantos crentes esqueceram dessa palavrinha, arrependimento? Quantos crentes acharam que arrependimento foi só no dia que ele aceitou Jesus e arrependeu dos seus pecados? Nós precisamos nos arrepender todos os dias da nossa vida, meu querido. Porque não tem ninguém perfeito aqui, porque se tivesse alguém perfeito aqui, não estaria aqui, já tinha sido levado para o céu. Não é verdade, pastor? Se você tivesse 100% em santidade, meu irmão, você não estaria aqui, Deus já tinha te levado. Se nós pecamos, nós temos que reconhecer os nossos pecados. E como é difícil reconhecer nossos pecados, é fácil ver o erro do outro. É fácil ver o pecado do outro. Difícil é reconhecer o nosso erro. É o marido que fala assim: essa mulher que é a culpada de eu estar assim. É aquela mulher que fala assim: se o meu marido fosse crente, tudo seria diferente na minha vida. Eu quero te falar que se você quer que o seu marido mude, mude você primeiro. Se você quer que a sua esposa mude, mude você primeiro, porque a sua mudança vai mexer com ela. E eu entendo uma coisa: uma pessoa só muda de vida se ela se arrepender. Se não houver arrependimento, ninguém muda de vida. Arrependimento é mudança de mente, é mudança de atitude. É decidir tomar um novo rumo, um novo caminho, uma nova estrada, uma nova direção. A única forma de você ser renovado é deixar aquilo que é velho para ir em busca daquilo que é novo. O Senhor estava falando isso comigo. Arrependimento é deixar aquilo que é velho e buscar o novo de Deus. Deus tem um novo para nós. Mas se eu ficar agarrado no velho, se eu não me despido do velho homem, eu não vou tomar posse do novo homem, que é segundo a Cristo, a imagem de Cristo. Apóstolo Paulo disse aos Colossenses que nós devemos nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem, que é segundo a Cristo. E arrependimento me ensina isso. Me despido velho, das velhas atitudes, e buscar aquilo que é novo para mim, mas é o que Deus tem preparado para a minha vida. Pedro, quando pregou aquele sermão lá, no início da igreja, ele disse uma coisa: arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham sobre vós os tempos de refrigério na vossa alma. O que refrigera a alma, o que renova a alma, é o arrependimento, irmãos. É arrepender das coisas velhas, das velhas práticas. E você só arrepende quando você entende que aquilo que você está fazendo não é do agrado de Deus, não é da vontade de Deus. O Espírito Santo testifica no seu espírito que aquilo não é para você, mas muitas vezes você insiste com aquele negócio e você vai ficando com a sua vida amarrada. Mas no dia que você se arrepende, você abre mão e você diz: Senhor, eu quero aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero, Senhor, eu quero. Eu quero que o Senhor faça algo novo na minha vida.
Eu preciso, Senhor, ser renovado, eu preciso ser restaurado. Por isso eu me arrependo diante do Senhor. Por isso eu coloco a minha boca no pó e eu me humilho diante do Senhor. E eu reconheço os meus pecados, porque arrependimento é reconhecer o pecado também. Reconhecer o seu pecado. É você fazer a sua parte. Às vezes fica preocupado com o outro. Você tem que fazer a sua parte. Quantas pessoas que não trabalham na igreja, sabe por quê? Fica olhando o outro. Fica olhando o outro que às vezes faz de um jeito que ele não concorda. Ele fala, eu não vou fazer porque o outro está fazendo assim, assim. Meu irmão, para de olhar o outro. Olha para você. Faz a sua parte. Faz aquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer, meu irmão. O outro vai prestar conta da vida dele diante de Deus. Quanta gente amarrada porque olha a vida do outro e se esquece de olhar para a sua própria vida, para suas próprias fraquezas, de se arrepender dos seus próprios pecados. Arrependimento é para nós hoje. Não importa se você tem 5, 10 anos, 20 anos como eu tenho, de crente, eu tenho que me arrepender todos os dias. Quando eu pecar contra minha esposa, eu tenho que chegar perto dela e pedir perdão, me arrepender. Pedir perdão ao Senhor, pedir perdão aos meus filhos, pedir perdão ao meu pastor quando eu errar. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que corrigir meu erro, eu tenho que buscar o novo de Deus. Tem um ditado que diz que ninguém pode impedir de um passarinho pousar na nossa cabeça, mas dele fazer o ninho nós podemos impedir. E o arrependimento é isso. Antes que essa situação amarre a sua vida por completo, você se arrepende, busca o novo que Deus tem para a sua vida. Uma quinta coisa para a gente encerrar, eu gostaria que você ficasse de pé aí no seu lugar. Se você quer ser renovado nessa noite, gostaria que você fechasse os seus olhos. A quinta fonte que Deus falou no meu coração para uma pessoa ser renovada é a fé. É você crer que Deus é suficiente para fazer uma obra na sua vida. É você crer que Deus pode fazer. O salmista diz aqui que é Ele quem supre a nossa vida com todo o bem que nós precisamos. É Ele quem supre a nossa vida. Feche os seus olhos. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem crer é impossível receber um renovo de Deus. 2 Coríntios 4,18 diz que nós não devemos nos atentar nas coisas que nós estamos vendo, mas devemos nos atentar nas coisas que nós não estamos vendo, porque as coisas que nós estamos vendo são temporais, mas as coisas que nós não vemos são eternas. Fé é você tirar o foco da sua visão da circunstância que você está vivendo e começar a olhar com os olhos de Deus e começar a enxergar depois do problema, depois da circunstância. É você hoje estar abatido, com a sua alma abatida, precisando de um renovo, mas enquanto a palavra está sendo ministrada, você com os olhos da fé consegue ver uma pessoa diferente em você, um testemunho diferente na sua vida. É você conseguir enxergar o que Deus vai fazer na sua vida e crer no que Deus pode fazer. Ainda que todos digam que não tem jeito, ainda que todos disseram para você que não tem solução, mas você decidir no seu coração, falar, eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou me lançar diante de Deus nessa noite. Não importa o que vão pensar de mim, não importa o que vão falar de mim, eu vou me render por completo no altar de Deus nessa noite, e eu creio que Deus pode fazer uma obra na minha vida. Ah, meu querido, se você crer, Ele vai fazer na sua vida. E eu gostaria de desafiar você que foi tocado por essa palavra nessa noite, que entende que precisa de uma renovação na sua vida, que você saísse do seu lugar e viesse no altar do Senhor aqui, viesse se quebrantar diante do Senhor aqui nessa noite, não diante de mim, mas diante do Senhor,
Você que crê, só venha se você crê, meu querido. Não venha porque eu te chamei, mas se você crê. Você sai do seu lugar e venha se prostrar diante do Senhor aqui. E nós vamos orar, nós vamos chorar juntos, porque eu também preciso de um renovo de Deus. Aos pés da cruz me encontrei, o que tenho Aleluia! te entrego a Deus. Ele está neste lugar, aleluia! Vem limpar purificar. Vai orando, você que está aqui na frente, vai orando ao Senhor, vai rasgando seu coração diante de Deus. Vai abrindo seu coração para Ele. Tu tens pra mim. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Labaxara, bacala, baixara, bacala, balabala. Rendido estou. Balabachara, balabacala, balabaxai. Eu sou teu e tu és meu. Meus momentos Ele e está os aqui. dias Ele meus. está neste lugar. Ore malabachara, bacala, balabagala, barra. Que sejam Estás neste todos lugar, pra aleluia. ti, ó Deus. Ele está neste lugar, labachara, bacala, bagai. Tocando os corações nessa noite, Senhor.